Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui, durante essas nossas aulas, discutir aqui a reforma da Previdência, mas de uma maneira bastante objetiva, pontual, para que ninguém perca tempo com coisas que não são tão relevantes. Então, nós vamos aqui analisar os principais aspectos da reforma da Previdência. Eu sou Fábio Souza, juiz federal no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador acadêmico aqui do Instituto Latino-Americano de Direito Social. Bom, vocês sabem que nós vivenciamos aí agora um momento de muitas mudanças na legislação previdenciária, mudanças que acarretaram aí algumas alterações profundas em 3 benefícios. Basicamente, tivemos alterações relacionadas ao auxílio-doença, tivemos alterações relacionadas à pensão por morte e um pouco aqui, sem querer pelo governo, alterações que atingiram a aposentadoria por tempo de contribuição por meio aqui da fórmula 8595, que muda o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos explicando cada uma dessas mudanças em 3 blocos. Então, a nossa apresentação é dividida em 3 blocos, você vai ter aí 3 vídeos disponíveis. No Reforma da Previdência 1, vamos falar basicamente das mudanças relacionadas ao auxílio-doença. Reforma da Previdência 2, falaremos das mudanças na pensão por morte. E na Reforma da Previdência 3, mudanças no cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fator previdenciário por meio daqui da fórmula 8595. Pois bem, essas alterações todas foram realizadas por 3 instrumentos normativos, na verdade 2, não é? Primeiro, no final do ano passado, no final de 2014, nós tivemos a edição da medida provisória 664. A medida provisória 664 teve por objetivo aqui a ideia de um ajuste fiscal. Então, dentro de um pacote de medidas que trariam um ajuste fiscal, o governo federal trouxe algumas mudanças na legislação previdenciária restritivas de direitos. Então, nós tivemos aí uma redução no valor da pensão, tivemos redução na duração da pensão, redução do valor do auxílio-doença, até que quando a medida provisória foi para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional trouxe diversas inovações, trouxe ali diversos pontos em que nós nos surpreendemos com propostas trazidas pelo Congresso que alteravam positivamente, garantindo mais direitos, aumentando benefícios, e foram tantas as alterações que aquela reforma quase que ficou descaracterizada. Ora, o Congresso Nacional mandou essas alterações para a Presidente da República e a Presidente da República vetou algumas delas. Nós tivemos, então, a edição da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, que é o fruto, então, da medida provisória 664, convertida em lei, mas depois desse debate intenso no Congresso Nacional e dos vetos da Presidente da República. Então, o que antes era a medida provisória 664, passou a ser Lei 13.135, mas profundamente modificada. A alteração mais sensível foi realizada no que tange ao critério de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e a possibilidade de exclusão do fator previdenciário caso a pessoa alcance a fórmula 8595, que nós explicaremos na aula 3, no bloco 3, né? São blocos bem curtinhos, objetivos aqui. A ideia, então, do governo federal foi impedir no primeiro momento, era impedir essa exclusão do fator previdenciário. Mas o impacto político seria tão negativo que o governo falou o seguinte: olha, eu estou vetando o fim do fator previdenciário na fórmula 8595, mas estou trazendo aqui uma alternativa, e essa alternativa nós vamos estudar, acaba sendo por meio de outra medida provisória, 676, medida provisória, também na mesma data, na mesma data em que foi vetado e sancionado, foram vetados alguns dispositivos e sancionada a lei, foi editada a medida provisória, as duas aqui de junho de 2015, com o objetivo, então, de trazer essa nova disciplina para a Previdência Social brasileira na parte de benefícios. Vamos lá, então, começando essa nossa discussão, como eu falei, essa primeira aula voltada aqui para a análise do auxílio-doença.
Tivemos algumas alterações profundas e outras alterações um pouco menos relevantes, apenas alguns ajustes aqui a novidades que foram sendo implementadas ao longo do tempo, e a legislação ficou atrasada, a gente teve que ir ajustando, e essa foi a oportunidade que se teve de ajustar. Por exemplo, olha só, vou até sair aqui para você dar uma olhadinha. Essa não é uma mudança profunda, essa é uma mudança simples. Vocês sabem que o auxílio-doença, assim como a aposentadoria por invalidez, eles têm uma carência de 12 contribuições mensais. Mas, em alguns casos, a carência para os benefícios por incapacidade é dispensada. A gente vai dispensar a carência, nós não vamos exigir carência quando a pessoa ficar incapacitada em razão de acidente, quando ficar incapacitada em razão de doença profissional, doença do trabalho, bem como se a pessoa ficar incapacitada em razão de algumas doenças que são, assim, especiais. Olha só o que está dizendo aqui. Doenças que, de acordo com critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade ou gravidade, mereçam tratamento particularizado. Então, algumas doenças fazem com que a pessoa precise ali de um tratamento diferente, porque vai impactar mais a vida da pessoa, vai surpreender de uma forma mais intensa a vida da pessoa, e por isso nós vamos dispensar a carência. Só que o legislador, muito sabiamente, não assume a tarefa de definitivamente especificar quais são essas doenças. O legislador, ele diz que quem deve especificar essas doenças é o Poder Executivo. Então, anteriormente, nós tínhamos aqui a responsabilidade do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Olha, só que hoje tem os ministérios separados, né? Previdência, eu tenho o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho. Então, quem vai agora indicar essa relação vai ser o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social, uma portaria interministerial desses dois ministérios, então, vai trazer essa lista. Vejam que antes a lista seria elaborada a cada 3 anos, e agora a ideia é que a lista seja atualizada a cada 3 anos. Efeitos práticos, sim, diferença prática quase inexistente, né? Mas é só a ideia de que, tendo a lista, eu não preciso ficar preocupado daquela lista perder validade. Na verdade, eu vou atualizar a lista a cada 3 anos, indicando quais são as doenças que vão dar direito ao benefício, independentemente de carência. Eu preciso estar incapacitado para ter acesso ao benefício, mas aí, mesmo que essa incapacidade venha antes de eu ter 12 contribuições mensais, eu teria direito se ela for originada de uma dessas doenças. Ora, que doenças são essas? Para impedir aí uma demora exagerada na elaboração dessa lista, a gente já até tinha portaria interministerial, mas para impedir que a gente esperasse muito tempo até vir essa lista novamente, o legislador, ele já se antecipa e fala ali, olha só, que eu preciso estabelecer aqui uma lista, mas até que essa lista venha, eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma relação que está no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Então, tem ali no artigo 151, já tem uma relação de doenças que vão dispensar a carência, e a única novidade, que isso aqui já existia, né, na redação original, a única novidade que nós temos é a inclusão aqui da esclerose múltipla e da hepatopatia grave. Então, se a incapacidade decorre de esclerose múltipla ou de uma hepatopatia grave, eu tenho direito à exclusão também da carência, assim como as outras doenças. Tem aqui hanseníase, tuberculose, AIDS, paralisia irreversível, cegueira, todas essas dão direito ao auxílio-doença, independentemente de carência. Bom, mas então, Fábio, teve alguma mudança impactante no auxílio-doença? Teve. E é essa aqui que nós estamos projetando agora, está lá no artigo 29, parágrafo 10, artigo 29, parágrafo 10, da Lei 8.213, com essa redação nova. Essa é mais impactante. Então, se você está agora aí ouvindo a aula no seu escritório, fazendo alguma atividade paralela enquanto você está acompanhando, dá uma paradinha, olha aqui para a tela, porque esse é o impactante, e no auxílio-doença talvez tenha sido a principal mudança, aquela que mais vai impactar a vida das pessoas, que é a seguinte: vejam só, o que me diz aqui o parágrafo 10 do artigo 29. O auxílio-doença
não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. O que ele está querendo dizer com isso? Reparem bem, a ideia aqui do legislador é reconhecer no auxílio-doença um benefício que vai substituir temporariamente a renda do segurado. Consequentemente, quando eu falo do auxílio-doença, eu até quero retribuir as contribuições que o segurado fez. Sim, ele tem um pouco de retributividade. Eu contribuí e agora eu tenho o direito ao benefício com base nessas minhas contribuições. Mas o auxílio-doença ele não quer apenas retribuir as contribuições. O legislador pensa, não faz sentido o auxílio-doença trabalhar com uma retribuição das contribuições, gerando um aumento da renda do segurado. A ideia é que você trabalhe com o auxílio-doença para manter, durante aquele período que a pessoa vai receber o benefício, para que você mantenha ali a mesma condição de vida, o mesmo padrão de vida. Essa aqui é a ideia. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa tinha um emprego maravilhoso, ganhava lá um alto salário, então ganhava muito acima do teto da Previdência Social, e ele tinha seu salário de contribuição lá no teto, né? Então lá o seu salário de contribuição era maior do que R$4.000, porque ele ganhava acima do teto da Previdência, então ele tinha ali o seu salário de contribuição bastante alto. Ora, quando ele vai obter um benefício previdenciário, vamos imaginar um auxílio-doença sem essa limitação. Como é que eu calculo o auxílio-doença para essa pessoa, sem essa limitação aqui? Eu vou calcular primeiro, vou pegar as remunerações dele, né, que são os salários de contribuição. Eu pego os salários de contribuição e com esses salários de contribuição, eu vou calcular o salário de benefício. Como é que eu calculo o salário de benefício? Uma média dos salários de contribuição. Essa média é calculada pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Eu jogo fora os 20% menores e calculo a média dos 80% maiores salários de contribuição. Eu, claro, corrijo monetariamente todos esses salários de contribuição e calculo a média. E nessa conta ainda tem um detalhe, né? Isso não é novidade daqui, isso existe desde 99, só entram os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Né? Só entram os salários de contribuição em real, a partir de julho de 94. Então, o que nós temos aqui? Média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 94. Como no meu exemplo, a pessoa ganhava bastante, tinha um ótimo salário, só que aí, olha só, vê se isso não acontece. A pessoa está lá com um empregão, ganhando ótimo salário, de repente ele sai da empresa, ou porque foi demitido, ou porque aceitou um plano de demissão voluntária, enfim, ele saiu da empresa e resolveu empreender, resolveu montar um negócio próprio, começar a empreender, e aí, infelizmente, muita gente acaba se despreocupando das contribuições previdenciárias. Ele falou, eu vou pagar INSS, tem que pagar, não é? Agora eu sou contribuinte individual, eu não sou mais empregado, mas eu vou pagar o INSS. Mas quer saber? Eu vou pagar pelo mínimo. Quando ele está pagando pelo mínimo, ele está dizendo para a Previdência que ele está ganhando o mínimo. Eu vou dizer, vou pagar sobre R$1.000. Estou dizendo para a Previdência que eu ganho R$1.000. Então ele passa ali, um ano pagando sobre R$1.000. Então, ele ganhava muito mais, agora ele está pagando sobre R$1.000. Então, depois de um ano nessa situação, ele fica doente, incapacitado para trabalhar, vai no INSS pedir auxílio-doença. Vamos ver como é que fica? Olha só o que está me dizendo o exemplo aqui. Peguei aquelas remunerações todas da pessoa, essas baixinhas de agora, inclusive as altas do passado. Quando eu calculei a média das 80% maiores, deu R$4.000. Até porque essas baixinhas, joguei fora, né? Elas foram excluídas, média das 80% maiores. Calculei a média das 80% maiores, deu R$4.000. Qual é o valor do auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença é de 91% do salário de benefício. Né? Sempre o auxílio-doença corresponde a 91% dessa média, 91% do salário de benefício. Então, se o salário de benefício deu R$4.000, o auxílio-doença, 91%, dá R$3.640. Ele ganharia R$3.640. Só tem um detalhe,
Se ele está ganhando agora R$ 1.000, porque ele, pelo menos é o que ele está dizendo para a Previdência, não é? Ele está declarando, se ele está pagando sobre R$ 1.000, ele está dizendo para a Previdência que ganha R$ 1.000. A Previdência fala, opa, olha só, o auxílio-doença é para substituir a sua renda. Se você está dizendo que ganha R$ 1.000, eu não vou te pagar 3.640. E aí entra a novidade, entra o 29, parágrafo 10. Olha só, está dizendo que o teto para o auxílio-doença é a média dos últimos 12 salários de contribuição. Então, mesmo eu tendo lá um salário de benefício de 4.000, uma renda que seria de 3.640, como eu tenho um limitador dos últimos 12 salários de contribuição, e esse limitador, no nosso exemplo, deu R$ 1.000, ele pagava R$ 1.000, a média dos últimos 12 estava ali pagando R$ 1.000 por mês, a média deu R$ 1.000. O que vai acontecer com o 29, parágrafo 10? Ao invés dele ganhar um auxílio-doença de 3.640, ele vai ganhar um auxílio-doença de R$ 1.000. Olha só que impacto, não é? Ao invés de ganhar 3.640, ele vai ganhar R$ 1.000 por conta dessa média, porque eu tenho um outro limitador, a média dos últimos 12 salários de contribuição. Tá? A lei ainda fala aqui que se por acaso eu sequer tiver 12 salários de contribuição, tiver menos do que 12, eu vou calcular a média dos que eu tenho. Se eu tiver só 10, se eu tiver só 6, então o limitador é a média desses 6, a média desses 10. Se eu não cheguei, estou pouquinho tempo contribuindo para a Previdência, não tem nenhum ano, já fiquei incapacitado, então vou pela média do que eu tiver lá. Tranquilo? Essa foi, sem dúvida, a maior mudança relacionada ao auxílio-doença. Houve outras mudanças. Além dessa do 29, parágrafo 10, nós tivemos outras mudanças, algumas tentativas de mudanças, né? Outras que foram realmente efetivadas. Essa aqui foi uma tentativa. Olha só, você sabe que o auxílio-doença, ele é devido a partir do 16º dia de incapacidade. Na verdade, para qualquer segurado, isso não é só para o empregado ou para alguns segurados, não, isso é para qualquer segurado. Você só tem o direito ao auxílio-doença se você ficar incapacitado por mais de 15 dias. É o que está no artigo 59 da Lei 8.213, desde sempre, continua agora, porque acabou que ele não foi alterado. O artigo 59 fala, bom, auxílio-doença vai ser devido, olha só, se ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Então, só a partir do 16º dia surge o direito ao auxílio-doença. E aí você tem uma diferença se você for empregado ou se você for um dos outros segurados. Então, se você for contribuinte individual, se você for empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado facultativo, até mesmo segurado especial, você tem um tratamento. Se você for segurado empregado, você tem outro tratamento. Por quê? Se você fica incapacitado por mais de 15 dias, surge o direito ao auxílio-doença, para todo mundo. A diferença é que esses 15 dias que você já está incapacitado, se for empregado, quem é que tem que pagar para ele? Quem tem responsabilidade por pagar ao empregado nos 15 primeiros dias de afastamento, nos 15 dias que antecedem ao auxílio-doença? Bom, essa responsabilidade é do empregador. Cabe ao empregador pagar essa contribuição. Então, o empregador vai ter que pagar essa contribuição, não, pagar esse valor para o empregado. Assume ali essa despesa dos 15 primeiros dias e a partir do 16º dia o INSS é que vai assumir o pagamento. Agora, para os demais segurados, os 15 primeiros dias, se ele ficar incapacitado só 10, só 15 dias, vai receber nada. Imagina, o advogado que está ali trabalhando como profissional liberal, contribuinte individual, se ele ficou incapacitado por 12 dias, recebe nada de ninguém. Agora, se esse contribuinte individual ficar incapacitado por mais de 15 dias, aí surge o direito ao auxílio-doença. E vai surgir o direito ao auxílio-doença desde a data de início da incapacidade, o que significa que ele vai receber retroativamente. Ele só tem direito ao benefício se ficar incapacitado por mais de 15 dias, mas em compensação, quando ele adquire o direito, ele adquire desde lá de trás. Então, ele tem direito a receber retroativamente essas parcelas. Tá? Isso é, sim, 15 dias, como um período normal. O que o governo queria com a medida provisória 664 era estabelecer que, no caso do empregado, você teria um período maior, seria de 30 dias, então ele só teria direito a receber a partir do 31º dia. Isso foi uma proposta do governo
Teve gente que nesse período, entre a edição da medida provisória e a vigência da lei, né, nova, acabou tendo negado o direito a receber a partir do 16º dia, só a partir do 31º. Tá? Na verdade, o impacto não foi no segurado, o impacto foi na empresa, porque se é empregado, se eu estou falando de empregado, e se eu estou falando dos 30 primeiros dias, isso significa que, olha só que peso para a empresa teria que arcar com 30 dias de afastamento e só a partir daí que o INSS entraria. Hoje a empresa arca com 15, a partir do 16º o INSS entra. Aqui, na proposta do governo, a empresa arcou com 30 e depois entra. Olha, isso aqui dá margem a uma discussão judicial das empresas com o INSS, né? Porque, veja, ele foi obrigado a pagar, agora ele quer receber de volta, porque, na verdade, isso caiu. Foi rejeitado pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional falou, nada de 30 dias, vai ser de 15 dias, então a empresa é responsável só por 15 dias, não é responsável pelos 30. E esse período entre dezembro e junho, e que é um semestre inteiro, grandes empresas às vezes pagaram aí muito valor por conta dessa diferença, tiveram que antecipar para os empregados, consequentemente, o que nós vamos ter aí é uma corrida das empresas, nesse caso, buscando ressarcimento no INSS. Vamos ver como a jurisprudência vai se comportar, porque a empresa vai falar, opa, eu deveria ter arcado só com 15 e não com os 30, como a medida provisória estava pedindo. Bom, uma outra coisa que foi incluída, esse parágrafo 6º, ele nem tinha tanta necessidade de ser incluído aqui, né, mas ele é um pouco preparatório para o parágrafo 7º, mas é bom, é esclarecedor. A gente poderia chegar aqui por meio de uma interpretação, enfim, mas aqui agora fica mais claro. Olha só o que nos diz o artigo 60, né, que trata do auxílio-doença, no parágrafo 6º. Ele vem dizendo assim: o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. E isso é importantíssimo, olha só. Então, a pessoa estava recebendo o seu auxílio-doença e voltou a trabalhar. Ora, evidentemente, se ele estava recebendo auxílio-doença e voltou a trabalhar, ele vai ter o seu benefício cessado. E a ideia aqui é que eu cesse esse benefício não apenas a partir do momento que eu tomo conhecimento da atividade exercida por ele, mas desde o momento que ele voltou a trabalhar, desde o retorno à atividade. Então, eu descobri hoje que ele já está trabalhando há 3 meses. Está ali fazendo bico, prestando serviço há 3 meses. Eu posso suspender o benefício desde lá de trás, desde lá de trás. Tá? Porque, na verdade, se ele voltou a trabalhar, ele deveria ter comunicado isso ao INSS. São situações complicadas. Eu me lembro que uma vez, no prédio dos meus pais, aliás, toda vez que eu quero pegar um exemplo novo de direito previdenciário, eu vou lá fazer uma visita aos meus pais, que sempre tem um vizinho, tem alguém, mas os porteiros são os que mais têm exemplos de direito previdenciário. Então, uma vez eu fui lá e tinha um porteiro que já trabalhava lá há algum tempo e fui lá, não vi, fui outro dia, também não estava, perguntei, e o fulano, o porteiro, o que aconteceu com ele? Aí meus pais falaram, não, ele está doente, está recebendo auxílio-doença do INSS, está lá pelo INSS. Pô, que pena, tal, tudo bem. Outro dia eu voltei na casa dos meus pais, eles estavam fazendo uma pequena reforma, estavam pintando o apartamento lá. Quando eu vi quem era lá o pintor, o porteiro. Eu falei, você não estava lá recebendo benefício do INSS? Ela, doutor, estou encostado lá no INSS, estou encostado, sabe como é que é, situação difícil. Tá difícil mesmo, né? Mas você aí não está como pintor? Ele, pois é, doutor, tá vendo só? Eu estou aqui como pintor, estou aqui, ó, estou caprichando aqui, tá vendo? Tá ficando perfeito aqui, tá caprichando aí, né? Tá pintando tudo bonitinho. Pô, tá perfeito, doutor, seus pais vão adorar aqui, tô caprichando, não sei o quê. Mas se você não pode ser porteiro, como é que você é pintor? Está incapacitado para ser porteiro, mas pode trabalhar como pintor. Que perícia é essa que identificou que você não pode? Coisas do INSS, né? Agora veja, então, numa hipótese como essa, você identificando que a pessoa pode trabalhar, você cessa o benefício a partir dali.
Você viu que ela pode trabalhar, você cessa o auxílio-doença a partir dali. Agora, se você identifica que a pessoa está trabalhando, você cessa desde o início da atividade. Desde o início da atividade. É claro que o fato da pessoa voltar a trabalhar é algo que tem que ser observado com cuidado. E esse cuidado é o que já está recomendado, ou melhor, determinado, no parágrafo 7º do artigo 60. Agora, essa novidade que foi inserida junto com o parágrafo 6º aqui. Então, tá, ó, na hipótese do parágrafo 6º, ou seja, da pessoa voltar, está recebendo auxílio-doença e voltar a trabalhar, caso o segurado, durante o gozo de auxílio-doença, venha a exercer a atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Então, se ele exerceu uma atividade diversa da que estava sendo ali exercida anteriormente, diversa da sua atividade habitual, eu tenho que olhar ali a incapacidade para cada uma delas, porque pode ser que ele realmente continue incapacitado para a sua atividade habitual. Então, vamos lá. O sujeito tem uma atividade lá, ele é pedreiro, tá? Ele é pedreiro, e aí está com um problema de coluna e não pode exercer esforço físico. Sem exercer esforço físico, ele não pode ser pedreiro, auxílio-doença garantido para ele. Enquanto ele está ali recebendo auxílio-doença, o dinheiro está curto, está difícil a situação, ele começa a ajudar a esposa a fazer ali alguns artesanatos, tal, para vender. Então, ele está fazendo artesanato, está trabalhando. Ora, ele voltou a trabalhar, voltou a ter uma atividade que lhe garanta a subsistência. Isso significa que eu vou cessar agora o auxílio-doença? A resposta é, com base no parágrafo 7º, não. Ele fala o seguinte, olha, se ele volta a trabalhar, você tem que olhar se ele continua incapacitado para a atividade dele. Que a pessoa pode ter duas atividades. Então, se ele estava, antes de receber o auxílio-doença, ele já era pedreiro e artesão. E aí passa a não poder exercer atividade com esforço físico, ele tem direito ao auxílio-doença. É um auxílio-doença parcial, que só leva em conta ali a atividade de pedreiro, mas tem direito. Ora, se ele já está recebendo auxílio-doença e começa a exercer uma outra atividade, eu tenho que olhar se essa outra atividade aqui, ela é completamente diferente da primeira. Se ele pode exercer essa atividade, mas não tem condição de exercer a outra. Então, você vai manter o auxílio-doença nessa hipótese, tá? Então, mesmo que ele esteja trabalhando, você vai manter isso porque, olha só, você tem que verificar se a atividade for diversa da que gerou o benefício, eu tenho que verificar a incapacidade para cada uma das atividades, Tudo bem? Tranquilo? Uma outra alteração, essa atinge um pouco o segurado, mas atinge muito mais a gestão da Previdência. É a seguinte, o governo quis trazer alternativas para aumentar o volume de perícias e com isso ganhar celeridade nas perícias. Então, ter mais gente fazendo perícia, essa é a ideia. Só que ao invés de fazer isso contratando mais médicos peritos para o INSS, ele abriu a possibilidade de estabelecer aqui convênios, acordos de cooperação, contratos não onerosos com, olha só, com órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de Saúde. Então, o que ele está dizendo aqui é que, no caso de impossibilidade de realização de perícia médica pelo INSS, se eu não consigo fazer a perícia no INSS, ou porque a fila está muito grande, ou porque não tem ali médico perito, se eu não consigo fazer a perícia no INSS, o INSS pode celebrar acordos, termos de cooperação com o SUS, com entidades públicas ou outras entidades do SUS. Então, mesmo entidades particulares, privadas, se integrarem o SUS, está aqui, tá? Então, eu posso exercer com órgãos e entidades públicas ou com entidades que integram o SUS, para que as perícias venham deles, para que você possa fazer. Então, você pode acabar agendando uma perícia num posto de saúde, pode acabar agendando uma perícia em um hospital estadual, em um hospital federal, municipal, se tiver esse convênio, esse acordo de cooperação. Tá? Na verdade, o que você tem aqui é algo que tem um lado positivo, você aumenta as possibilidades de fazer perícias, tem um lado negativo, né, porque
Se hoje já é difícil você controlar e fiscalizar a qualidade da perícia, a forma de procedimento das pessoas, quando você trabalha com essa situação, com a perícia no INSS, imagina quando você começa a terceirizar a perícia, ainda que seja no SUS. Né? Como é que você vai trazer os parâmetros, os critérios? Então, isso vai ser um pouquinho complicado, mas é o que nós temos aqui com essa previsão. Mas olha que a presidente ainda vetou, né? É engraçado que ela tinha proposto isso na medida provisória, mas muita pressão, principalmente dos peritos do INSS. Então, houve um veto porque a medida provisória autorizava que esses convênios, esses contratos fossem feitos com entidades privadas, mesmo sem estar no SUS. Então, você poderia ter uma empresa de perícia celebrando um contrato aqui com o INSS para realizar essas perícias. Tá? Isso foi vetado, então eu até posso fazer esses convênios, mas vai ser sempre com órgão ou entidade pública. Muito bem, vamos em frente. O que nós temos ainda aqui? Bom, esse é o último artigo que nós vamos trabalhar aqui nesse bloco, né? No próximo bloco a gente vai falar da pensão por morte, mas nesse caso a gente está falando desse tema aqui no auxílio-doença, mas poderia ser em qualquer outro benefício. Na verdade, aqui o que você tem foi uma alteração que foi tentada pelo Congresso Nacional, mas foi vetada pelo Presidente da República, que é a seguinte. Vocês sabem que uma pessoa, um segurado obrigatório, ele vira segurado pelo exercício da atividade, né? Mas quando ele para de exercer a atividade, você tem ainda um períodozinho que ele continua a ser segurado. Esse período, o padrão aqui é que seja de 12 meses, né? 12 meses, olha só o que nós temos aqui, um período. Eu vou manter a qualidade de segurado no período de graça por até 12 meses após a cessação das contribuições. O segurado, quando se deixar de exercer atividade remunerada, ou então estiver em suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, eu estou ali trabalhando, de repente parei de trabalhar, ou porque fui demitido, ou porque pedi demissão, ou enfim, por qualquer motivo, parei de trabalhar. Depois que eu paro de trabalhar, paro de contribuir, eu tenho 12 meses de período de graça. Tenho 12 meses de período de graça. Tudo bem? 12 meses de período de graça. Aqui, a ideia é a partir de quando eu começo a contar esses 12 meses. Eu começo a contar esses 12 meses a partir da cessação das contribuições. Ótimo. Só que tem uma tese que sustenta o seguinte. Olha, você só deveria, em alguns casos, você deveria começar a contar um pouco mais tarde. Um caso desse é o do seguro-desemprego. Se a pessoa estiver recebendo seguro-desemprego, você só deveria contar esse período de graça a partir do final do seguro-desemprego. Por quê? Porque o seguro-desemprego, apesar de não ser do INSS, é um benefício previdenciário. Tem base no artigo 201 da Constituição. Então, como ele é um benefício previdenciário, como esse seguro-desemprego é um benefício previdenciário, você aplicaria o período de graça do artigo 15, inciso 1º, que o artigo 15, inciso 1º da lei, diz que enquanto a pessoa estiver em gozo de benefício, mantém a qualidade de segurado. Então, está ali no artigo 15, inciso 1º, qualidade de segurado, entra ali, então você vai ter ali o período de graça do artigo 15, inciso 1º. Legal, beleza, fechado, só que aí o inciso 2º só começaria a contar depois que você deixasse de receber o benefício previdenciário. Essa é a tese, tá? Essa tese, ela acabou ganhando força no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional resolveu colocar aqui expressamente essa previsão. Olha só, quando foi lá a medida provisória 664, foi para o Congresso, ele acrescentou isso aqui, ó. Vai contar a partir de quando? A partir da cessação das contribuições ou do momento em que ele deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. A presidente Dilma não deixou passar, vetou. Pá, tá aqui, vetou, vetado. Então, você continua contando a partir da cessação das contribuições, tá? Agora, é claro que você continua com a discussão judicial, porque a questão de saber se o artigo 15, inciso 1º, e o artigo 15, inciso 2º, começam a ser contados juntos ou começam a ser contados sucessivamente, é uma questão de interpretação, de hermenêutica, e aí é um tema para uma outra aula. E com isso, pessoal, a gente cumpre aqui a nossa tarefa desse primeiro bloco, trabalhando com o auxílio-doença. Aqui no auxílio-doença,
nós já vimos as alterações nesse oferecimento aí do Instituto Latino-Americano de Direito Social. Eu estou te esperando no próximo bloco para a gente falar da pensão por morte, alterações também da reforma da Previdência. Até lá!